Olá, muito boa tarde. Hoje dia 31 de janeiro, o primeiro mês do ano já se foi, estamos chegando em fevereiro, mês do carnaval, mas aqui a gente trabalha todos os meses do ano para falar de fundo imobiliário e trabalhando cada vez mais para acompanhar a evolução desse mercado. Hoje é um daqueles dias que eu gosto muito e sei que você também, de bater papo com um gestor de fundo imobiliário, de olhar no olho, de entender, além do relatório gerencial, qual é a estratégia, para onde o gestor está olhando e caminhando com o patrimônio do fundo, que é o nosso patrimônio principalmente, né? A gente escolhe, como sempre, bons ativos e bons gestores. Os ativos basta uma foto, um olhar, uma coisa assim. O gestor é sempre bom bater um papo e é isso que a gente vai fazer hoje, com uma gestora nova no programa, mas a gestora porque é uma mulher, e a gestora instituição financeira não, já é a terceira vez que vem aqui. Terceira não, também quarta, quinta, né? Só o Rodrigo Coelho já veio três. É verdade. Que já vieram falar de três fundos. Então daqui a pouco eu e você conversamos com a Erika Souza, que é a gestora do 20 Offices, né? O Vino, esse aí já virou aqueles nomes que não saem mais, né? Vino 11, e o Leandro Busquet, que é o head da área de real estate lá da 20, que já tá virando veterano aqui no programa. É verdade, é verdade. Muito bom, um fundo que chegou com uma proposta diferente para atuar no mercado de offices, que é o principal ainda hoje no mercado de fundo imobiliário, mas com uma outra pegada, de olhar para outro tipo de escritório, até o uso, o tipo de inquilino. Isso gera dúvidas, mas é sempre importante a gente ver o quanto o mercado pode evoluir ainda, né? Tem como ter um fundo de escritórios com proposta diferente dos fundos que já existem. E aí você vai conhecer a proposta e vai ver se ela tem a ver com o seu perfil, com aquilo que você procura para o seu próprio portfólio de investimentos. Deixa eu fazer aquela abertura, falar dos fatos relevantes, foram pouquinhos, para a gente bater esse papo aqui com o pessoal da 20 Partners. Fatos relevantes, no dia 28 de janeiro, o Red Top FOF 3, que é o HFOF 11, anunciou a 7ª emissão de cotas no valor de 400 milhões, as novas cotas virão a 110,47, mais custos de 2,49, então total 112,96. Vai ter direito de preferência na proporção de 32,10% e quem subscrever também vai ter direito a sobras de subscrição. Não dá para negociar esses direitos, até porque a oferta é uma 476 só para profissionais. Não dá para negociar em bolsa, mas caso você queira comprar mais ou ceder gratuito ou onerosamente os seus, você consegue fazer via escrituradora. Embora a oferta seja 476, o direito de preferência é para todo mundo. Se você é cotista, mesmo não sendo profissional, você pode exercer os seus direitos de preferência. Outro fato relevante, no dia 29, o GGR Covep Renda, o GGRC11, anunciou que o fundo pagou a terceira tranche da aquisição de um imóvel que foi anunciado lá em outubro do ano passado. O valor dessa terceira tranche é de 6 milhões e 600. No total já foi pago 33 milhões desse imóvel, né? Estou arredondando aqui, você está vendo, estou arredondando os valores. E isso gera um impacto positivo previsto por cota de 0,03, né, nos próximos rendimentos. Era isso. Queria falar dos destaques, mas eu estou aqui acompanhando o tempo todo. Queria trazer o boletim do mercado imobiliário da B3 com os dados do mês de dezembro, mas hoje é dia 31 de janeiro, são 15h45 e a B3 ainda não divulgou os dados de dezembro do ano passado. Então B3, dá uma força pra gente, tem muita gente que acompanha esse relatório. Vocês podem achar que não, mas a informação é de muita qualidade e muita gente acompanha, fica ansioso esperando a divulgação do relatório. Então tá em tempo de divulgar ainda hoje, por favor, que a gente distribui nas redes sociais depois. Esse era o principal destaque que eu esperava trazer.
mas ainda não foi divulgado. Então quero falar do Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que é um e-book gratuito que eu escrevi, você pode baixar e ali tirar suas primeiras dúvidas, e do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso online, tem umas 10 horas de duração, e aí ó, você sai do zero, mesmo que você não tenha a menor ideia do que é fundo imobiliário, e termina tranquilo, sabendo montar a sua carteira, encontrar os fundos adequados para o seu perfil e também sabendo fazer a declaração de imposto de renda. Já está pensando nela, né? Agora em fevereiro vai começar a chegar informe de rendimento, aí começa a bater aquele desespero. Redação de imprensa, então, tem que fazer um monte de matéria sobre isso. O jornalista fica louco, porque é complicado e é um assunto chato, mas tem que fazer. E no curso você vai aprender isso também. É isso. Meus contatos estão aí, me encontre nas redes sociais. Tem essa lista do Telegram que tá sendo legal para eu distribuir também material. Aqui tá com 3 Is, mas são 2, hein? Me encontra lá, pelas redes sociais, para a gente bater um papo. E agora vamos conhecer o Vino 11 e principalmente quem toca o Vino 11, que é essa nossa principal missão hoje aqui, né? Érica, Leandro, obrigado por terem vindo. Que bom que vocês vieram, porque esse contato, eu falo, mas eu sempre falo, mas é sempre verdade. Você sabe, isso é diferente. O cotista te procura, te liga, manda e-mail, mas não é sempre que tem a oportunidade de olhar no olho e conversar, né? Não, pra gente é ótimo, é um prazer estar aqui. Acho que só complementando, faltou uma pessoa da equipe aqui que gostaria de estar também. No caso do Vino aqui, é uma cogestão, tem eu e tem também o Ilan Nigri, que acho que também vocês conhecem bem, que também faz a gestão do Vinci Logística. O Ilan veio quando veio falar do Logística. Então ele faz a gestão do Vinci Logística e eu divido com ele a gestão do Vino aqui, então tem uma terceira pessoa ainda que não pôde estar aqui hoje, infelizmente. Mas você estava me contando que é mais uma das engenheiras que abandonou a engenharia e foi para o mercado financeiro. Acho que essa é uma característica que a gente estava até conversando hoje mais cedo, que é uma característica muito forte da nossa área. Acho que nós somos uma área que, primeiro, a gente trabalha junto aqui há 7 anos, né? Eu, Leandro, Rodrigo Coelho, Ilan, estamos juntos já desde lá de trás. Acho que a gente passou por momentos do mercado muito diferentes juntos. A gente passou por todo esse momento difícil e agora por um outro momento. Então, acho que o fato de a gente ser uma equipe que trabalha junto há muito tempo é certamente um diferencial. E um dos grandes diferenciais é também essa questão de a gente ter um background muito grande de mercado imobiliário, de fato, né? Eu, por formação, sou engenheira, cheguei a trabalhar um tempo com gerenciamento de obra, depois migrei para o mercado financeiro, mas eu acho que em toda a equipe, a nossa preocupação com o ativo final e com essa visão que é muito mais de mercado imobiliário do que simplesmente mercado financeiro, acho que fica presente na nossa estratégia, no fundo, nos produtos que a gente estrutura. Então, eu sou mais uma das que migrou da engenharia para o mercado financeiro. Na área temos 2 engenheiros civis, o próprio Ilan, por formação, engenheiro civil, tocou muita obra. A Ana, a Luísa, que é a nossa responsável por RI, agora também tem uma formação em engenharia civil. Então, e eu acho que a gente tem características muito complementares nesse sentido. E o mercado de office, especialmente, você está tocando essa estratégia lá junto com o Ilan, por que motivo? É o mercado que você mais acompanhava? Na verdade, a gente já tinha, né, na cabeça que os principais segmentos que a gente gostaria de estar atuando era shopping, logística e escritório. E eu acho que o mais determinante para a gente foi o momento correto e a forma correta de entrar para atuar nesse mercado. Então, a nossa experiência em acompanhar esse mercado vem desde lá de trás. A gente, inclusive, 2 dos ativos que a gente tem hoje no fundo foram ativos desenvolvidos por essa equipe aqui. Então, que é o BM336, que é o nosso ativo no Leblon, e o BMA Corporate, foram desenvolvimentos nossos lá atrás. Então, a gente traz esse DNA desde sempre, a gente traz esse histórico, esse track record. Então, a gente já tinha esses ativos, a gente viu uma oportunidade no mercado de traçar uma estratégia que fosse muito definida. Como você falou, acho que a gente tem hoje uma estratégia bem diferente dos outros produtos do mercado e a gente conseguiu entrar no mercado também na hora certa, na nossa visão. Então, a gente já tinha o fundo de shopping, o fundo de logística e era meio que natural para a gente que na esteira viesse um produto, mas com uma estratégia muito bem definida para shopping. Acho que na nossa experiência aqui, minha individual, eu também trabalhei no fundo de desenvolvimento, acompanhei muita estruturação de produto, muito desenvolvimento dos outros, mas acho que era uma etapa quase que natural para a nossa área, né, para 20 Real Estate ter uma presença no segmento de escritórios.
E aí, ô Leandro, vindo lá na estrutura, ela já falou, ó, shopping, logística e escritório. Eu sei que é uma pergunta que fala, para por aí. De repente o mercado tem uma outra demanda e a gestora vai tentar acompanhar essa demanda. Mas hoje a ideia é ficar nesses 3 segmentos ou tem projeto de ir para outros? Na verdade a gente tem um quarto fundo que nós lançamos em setembro, que é um fundo de fundos, né? Na verdade é um fundo híbrido, que pode ter até 50% da carteira em CRIs. Na parte da carteira de CRIs, é uma cogestão nossa com a nossa área de crédito da Vinci, que é super experiente talvez uma das melhores gestoras de crédito do mercado, que já tem um fundo de CRI grande, estão no segundo fundo, um fundo 100% investido, estão no segundo fundo de CRI. E é um fundo que nasceu em setembro, basicamente com capital dos sócios e de alguns clientes próximos de uma 476. Ele é um fundo que está com 130 milhões de reais já, de setembro para cá já está com uma valorização aí de mais de 20%, então começou com o pé direito. E é só variação patrimonial, né? Porque como no fundo não é listado, não inclui no retorno total a negociação das cotas. E a gente deve provavelmente trazer esse fundo para o mercado muito em breve. Então acho que eu diria que o próximo da lista é o VIF, que é o 20 Instrumentos Financeiros, que é o Luiz Felipe, que é o gestor, com o auxílio do Rodrigo Coelho, né? Então a gente fez, assim, em primeiro lugar, assim, é sempre um prazer enorme vir aqui conversar, bater papo com você. É um prazer ainda maior poder trazer um fundo novo, no caso o Vino, e uma gestora nova, no caso a Érica. E a gente também está fazendo isso no caso do VIF, que é o Luiz Felipe, com vamos dizer, o auxílio do Rodrigo, da mesma forma que o Ilan aqui acaba ajudando a Érica na gestão do Vino, né? Mas eu diria que o primeiro telefone que eu vou ligar se der um problema vai ser o da Érica, não vai ser o do Ilan. Então acho que essa, vamos dizer, a família básica está completa, mas eu não descarto a possibilidade da gente olhar outros segmentos. Acho que o mercado está amadurecendo a ponto de ser capaz de absorver. A gente teve aí, no final do ano passado, ofertas bem-sucedidas de um fundo com um perfil mais agro, né, que foi o fundo Quasar, né? Então acho que eventualmente a gente pode ter outras verticais, está nos nossos planos, estamos olhando outros segmentos. Tem que fazer sentido, obviamente, né? Tem que ter escala, tem que ter sinergia com a nossa capacidade de originação e execução de negócios, e tem que ter retorno para oferecer para os cotistas, né? Então estamos olhando e pode ser que a gente tenha novos fundos na família, mas o próximo da vez é o nosso fundo de fundos, né? Bem proximamente, pode ser que daqui a alguns meses eu esteja sentado aqui de novo para apresentar o Luiz. Eu vou ser o mestre de cerimônias aqui com muito prazer para apresentar os gestores da 20, né? É só o fundo estar listado que pois com certeza. E o Vino que vocês já vão apresentar, ele tem umas especificidades que talvez, me corrija, né? É possível de repente ter um outro fundo de escritórios dentro da 20 com uma outra estratégia para não confundir estratégias? Eu acho que não. Assim, eu acho que confunde um pouco a cabeça. A gente tem que ter muito cuidado em segmentos que são parecidos e correlatos, porque aí você começa a entrar numa área cinzenta que, particularmente, eu acho pode gerar uma série de dúvidas e problemas. Porque, na verdade, assim, apesar da gente ter uma estratégia bem definida, ela é uma estratégia estanque, determinada em regulamento. Assim, eventualmente, nós podemos comprar uma laje mais tradicional, no Vino. Isso assim, o que a gente quer, isso vale para todos os nossos fundos,
que ao olhar para o nosso portfólio e olhar para a nossa estratégia de investimento, a gente encontra uma aderência bastante grande. Isso não quer dizer que eu não possa fazer algumas apostas um pouco fora, que possa me dar um yield maior, uma oportunidade de ganho de capital maior. Eu acho que a gente quer ter essa liberdade. E aí, quando você põe um produto semelhante, você vai ter uma situação onde apareceu uma oportunidade. Essa oportunidade é para o Vino ou é para o Vino Linha? Sim. Então, a gente provavelmente não vai evitar fazer fundos que tenham características semelhantes, né? Até porque é importante que um fundo seja grande, né? Exato. Exatamente. E até o que possibilita que você tenha alguns investimentos mais oportunísticos. Sim. Eu acho que quanto maior o fundo, se eu for fazer um investimento de 50 milhões num fundo de 1 bi, aquilo começa a não pesar tanto no todo, você consegue ter algumas alocações um pouco mais oportunísticas. Exato. E o que a gente sempre fala, quando a gente traça esses pilares que a gente gosta de ter em todas as estratégias, eles são um guia daquilo que a gente acredita aqui, mas é exatamente o que o Leandro falou, nada impede que se tiver uma oportunidade que não preencha todos esses requisitos, não quer dizer que a gente não vai olhar e avaliar. Esse é mais um guidance para quando a gente está, acho que o Leandro costuma ficar muito no nosso pé aqui de o mercado disciplina. é soberano e às vezes ele vira para um lugar que a gente tem que Exatamente. também, Fora né? isso, né? A gente pode ter uma estratégia de investimento idealizada a princípio, mas ela não pode ser estanque no tempo, porque o mercado muda, né? Então a gente tem que se adaptar à realidade. Eu queria justamente que você falasse desses pilares. Me chamou a atenção vendo os 6 pilares, é aí que tem coisas específicas, inclusive a questão da boutique office. Explica pra gente os pilares e o que é uma boutique office. Então, o boutique office é como a gente definiu o nosso ativo-alvo, digamos assim, que são prédios entre 5 e 10 mil metros quadrados, então não são prédios tão grandes, não são as grandes torres, mas que tem uma arquitetura diferenciada, que são ativos de qualidade, então normalmente eles vão ter algum selo de qualidade sustentável, certo, que é alguma coisa assim. E esse tipo de ativo, ele propicia para a gente uma outra característica que acaba tendo em todo o nosso portfólio hoje, que é você ter um portfólio diversificado, mas mantendo participações majoritárias nos ativos. Porque com esse perfil de investimento, a gente hoje tem 100% de controle dos ativos que a gente tem no portfólio. Isso para a gente tem muito valor no longo prazo. Sim. Porque, primeiro, eu controlo a qualidade do ativo. Então, eu controlo o investimento em CAPEX, eu não preciso estar numa assembleia condominial para aprovar. Passando o PIRES lá para ver se... Né? Exato. Então, assim, se eu achar que tem uma CAPEX a ser feito para melhorar o prédio, eu tenho controle sobre isso. Sobre a oferta do prédio também, que eu acho que é um outro grande diferencial. Quando você tem várias lajes, às vezes o andar de baixo ficou vago, o proprietário tem outro perfil, não vai segurar aquela vacância, vai alugar por qualquer valor para não ficar carregando custo condominial. Então você acabou às vezes tendo um balizador de preço que joga o preço do prédio para baixo e afeta a sua laje. Ou um caso até que eu acho mais complicado, às vezes você ter um contrato inteiro, né, num prédio todo e você ter só uma laje. E aí na hora da revisional, da renegociação, você está a reboque de uma série de outros proprietários. Sim. Então, assim, tem uma série de vantagens que a gente vê em ter esse tipo de ativos que são diferenciados. Eu acho que quando a gente mostra as fotos dos ativos que a gente tem hoje, é inegável que eles têm uma arquitetura diferenciada, uma qualidade muito grande. E, ao mesmo tempo, eles não são prédios tão grandes, então a gente consegue ter essa diversificação. Por não ser tão grande, é comum que eles sejam monoinquilinos? Não, no nosso caso é até bem diversificado. A gente hoje tem o BM336, que tem a própria 20, mas tem também a Austral, TGB, Stratcraft e Andrade. A gente vai entrar um pouco depois no detalhe. O BBS são 3 usuários também. Oscar Freire, majoritariamente é o WeWork, mas tem também a Vitacom e a Renner embaixo. O BMA também 2 inquilinos. A gente tem ainda uma diversificação bem grande. Acho que a gente tem só o Vitacorá, que hoje é 100% WeWork. Então a gente tem uma diversificação grande, bem grande da parte dos nossos inquilinos, inclusive de segmentos de atuação também. Um dos outros pilares que a gente busca é a exposição a essas novas tendências de mercado. Sim. Então, um dos segmentos que a gente tem exposição hoje é o segmento de coworking. A gente tem o WeWork e a gente tem Coworking também, que é um outro operador. Eu acho que vale só explicar um pouco qual o racional por trás do ponto de vista de investimento, né?
é inegável que, assim como várias coisas na nossa vida, a forma como as pessoas vão trabalhar e se relacionam com o espaço de trabalho está mudando. Bastante. Né? E isso, na nossa visão, eventualmente ela muda a própria lógica de localização, né, dos escritórios. Não necessariamente você precisa ter, dependendo do que você faz, você precisa ter o endereço na Faria Lima. Exatamente. E aí, para nós como investidores, qual é a consequência? Né? Eu consigo eventualmente ter acesso a boas oportunidades em lugares que são premium, mas que não tenha o overprice da Faria Lima. Então você consegue ainda fazer bons negócios com bons retornos, com localizações que são demandadas por essas novas tendências. Né? Por outro lado, qual que é o seu parâmetro na hora de negociar? Por exemplo, o Cerro Corá, que é uma boa região de São Paulo, mas totalmente fora desse mercado tradicional de Paulista, Faria Lima e tal, né? E aí você pega um relatório de qualquer consultoria e tem preço, média de locação e tal. Quando você foge, não vou dizer que você vai para a periferia, mas quando você foge daquilo que as consultorias chamam de CBD, como que é precificar, ter parâmetro para esse tipo de coisa? Mas sem dúvida mais desafiador porque você tem menos parâmetros, né? E eu diria que no nosso portfólio o Corá eu acho que é o único caso de um CBD menos tradicional, né? Porque o Oscar Freire está num CBD tradicional, o BBS é na região da Xucre-Zaidan, Zona Sul do Rio de Janeiro, o BM336 e o BMA. E no Corá, eu acho que a principal referência vai ser a própria atividade de coworking e a demanda que vai gerar. Né? Eu acho que hoje a nossa principal referência de valor para o Corá é Vila Madalena, que inclusive veio, de onde veio a própria demanda do WeWork para esse prédio, né? Porque eles tinham fechado um prédio na Rua Girassol de 10 mil metros quadrados para fazer o varejo, que eles chamam, né? de vender membership individualmente. E eles acabaram fechando o prédio inteiro com um só inquilino. Então eles ficaram sem aquela oferta para atender aquela região e eles escolheram ou negociaram o Corá para atender com uma área de 4 mil metros quadrados, até 40% da oferta que ele ia ter disponível na versão original. Né? Então, no caso do Corá, nossa principal referência de valor é Vila Madalena, que não é um CBD tradicional, mas está se consolidando como um CBD com este perfil. Né? Sim. Você já tem ali alguns prédios comerciais, a maioria deles boutique office, inclusive. Né? Esse outro ativo que você falou está no Rio Bravo Renda Varejo. Exatamente. Outro fundo imobiliário. Exatamente. Chegamos a disputar com eles a aquisição. Sem mágoas. E qual a vantagem de ter um coworking como inquilino? Eu acho que tem como falei, o coworking muda um pouco a lógica em relação ao uso do espaço de escritório. Né? Você acaba tendo um pouco de características de varejo também. Porque um coworking operando no seu ativo, ele está criando ponto para você, para usuários individuais. Né? Estamos só assumindo o caso de fato um coworking para indivíduos e não, como tem muitos casos, uma sublocação para uma empresa só. Então ele está ali criando ponto para você. Então isso para nós tem um valor enorme, porque eventualmente se o operador sair, for trocado, ou acontecer alguma coisa, na verdade o cliente está acostumado a ir trabalhar ali, independente de quem seja o operador. Obviamente o operador tem um impacto porque tem uma série de serviços agregados também, mas ele está adicionando valor para o nosso ponto. Né? Então acho que isso tem... na grande maioria das vezes, né, tem uma margem considerável, como a gente estava até conversando aqui antes, entre o custo que o operador de coworking nos paga por estação de trabalho e o que ele cobra de membership. Então, esse valor que está sendo criado ali, né, lá na frente, a gente pode até, eventualmente, começar a mudar um pouco o perfil do nosso contrato e entrar um pouco no risco da operação de coworking e capturar esse upside. Isso é interessante. Então, eu acho que na nossa estratégia, para o Vino agora,
não faz sentido a gente partir para isso agora. Mas a gente vai ter uma curva de aprendizado enorme com um contrato garantido. Só que a gente vai acompanhar o desempenho e etc. E a gente pode ir ganhando conforto para tomar um pouquinho mais de risco. Que é um passo que é natural que esse mercado acabe dando se continuar amadurecendo, que se tem um negócio que ainda é meio estático aqui no Brasil é contrato. Escritório é típico, o galpão, o BTS é atípico e shopping. Mas lá fora, esses contratos de participação, que a gente chama aqui contrato de shopping, é um contrato que gera participação na receita. Isso aí. Isso é comum em qualquer segmento, né? É verdade. No segmento de coworking, em algumas cidades do Brasil, você já tem formato de contrato que eles chamam de revenue sharing, né? Aqui em São Paulo, o mercado é tão aquecido que a própria WeWork, ela para acelerar e garantir que ela tenha acesso aos ativos, ela fechou contratos tradicionais, vamos dizer assim. Mas onde o operador tem um pouco mais de dúvida sobre, vamos dizer, qual vai ser a demanda final, a ocupação final, em geral, a operadora de coworking tenta negociar um contrato de participação na receita. Sim, entendi. Bom, para terminar os pilares, falamos das novas tendências, falamos dos imóveis boutique, que acho que são as duas coisas que mais chamam a atenção. Grandes centros, locatários de primeira linha, foco em renda com potencial apreciação de preço. Acho que isso merece um comentário também. Os projetos sustentáveis, né, que você falou que está dentro da boutique, mas a ideia é comprar um ativo pensando eventualmente numa saída dele no futuro. Esse ganho de preço, você fala na cota ou até em reciclar a carteira? Sem dúvida, acho que isso é uma característica de todos os nossos fundos, né? A gente encara a gestão ativa não só comprando, né? e gerindo, passa por vender também, fizemos isso no VISC. Vamos fazer isso em todos os fundos quando encontrarmos a oportunidade, mas aí principalmente comprar ativos que já possam ter uma renda presente interessante, mas que tenha potencial de valorização de aluguel. Né? Ok. Mercados que tenham potencial de valorização, né? e contratos que estejam abaixo daqueles respectivos mercados. E a gente tem isso no nosso portfólio. Acho que hoje a gente... quer dizer, hoje é até dia de divulgar rendimento, mas falando do último rendimento que a gente divulgou, quer dizer, a gente divulgou um rendimento que já era equivalente a 6,8 na cota do IPO e aproximadamente 6,5 na cota que ele está tradando agora, então já é um dividend yield bastante alto para o segmento, isso já com os aluguéis, né, como eles estão correntes hoje. E quando você olha para o nosso portfólio, dos 5 ativos, a gente tem hoje um que não tem muito potencial para crescimento, porque é um contrato atípico, inclusive, mas os outros 4 ativos hoje do portfólio, que são os contratos típicos, todos estão hoje com valor de locação abaixo do que é o mercado. Então, tem como se fossem 2 níveis que a gente tem de potencial crescimento. É a gente chegar até o nível do mercado e a gente também acredita que o mercado como um todo vai andar. Então, a gente faz essa comparação, comparando o aluguel de cada um dos nossos ativos com a sub-região que eles estão localizados. Deixa eu aproveitar, então, é um bom momento para a gente falar da questão do aluguel do imóvel onde fica exatamente a 20. Sim. Né, que é mais de R$300 o metro quadrado. Sim. Não é isso? Isso. Isso eu sei que gerou bastante dúvida, o pessoal viu e questionou. Não é um valor abaixo de mercado, 300 é um valor acima de mercado. E isso acaba refletindo na distribuição de rendimento, evidentemente. Atual. O faturamento do fundo. Sim. Por que esse valor é mais acima e a gente deve esperar que isso vai ser sustentável ao longo do tempo ou esse aluguel deve cair? Eu acho que tem, no caso, em relação ao aluguel com a 20, tem 2 aspectos que geram dúvidas e eventualmente questionamentos. Um é esse. E o outro é a própria relação com a própria 20 e os potenciais conflitos de interesses inerentes a essa relação. O contrato, esse é um contrato que foi um contrato de build-to-suits. O prédio foi desenvolvido para a ocupação da 20. E hoje a 20 não ocupa o prédio inteiro e subloca um pedaço. E ele foi fechado no pico do mercado. Né? Então, em 2013, 2014. Certo.
Então, naquele momento, ele estava a mercado. Né? E com a inflação de lá para cá, e com o mercado, os preços caindo, eles hoje abriu um spread razoável, que já foi muito maior e já está voltando, porque os preços de Zona Sul do Rio de Janeiro já estão voltando com uma velocidade razoável. Né? A gente, e aí, como é que a gente... Essa realidade já existia antes do fundo fazer o IPO. Talvez o que a gente esteja vendo também com as agências bancárias ou com alguns fundos de galpão com atípicos mais antigos. Exatamente. E como é que a gente tratou esse caso para o IPO, né? Então esse era um contrato atípico que ia até 2025, neste preço. Certo. Então o que a gente fez? A gente fez um laudo de avaliação e no laudo de avaliação tinha, que foi a CBRE que fez, tinha o aluguel estimado de mercado. Então a gente fez esticou esse contrato por mais 5 anos, até 2030, neste valor de mercado, que é 227, 228 reais o metro quadrado. De lá para cá o mercado já até subiu, já está mais perto de 250. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria, primeiro, jogar qualquer discussão de renovação o mais para frente possível. Então, até 2030, na relação entre 20 e o fundo, não tem qualquer discussão de preço e de renovação. É um contrato atípico. E em 2030, a gente já estabeleceu as regras que vão regrar uma eventual renovação. Primeiro que o contrato só pode ser renovado por sucessivos 5 anos a partir de então, sem revisional. Então, vão continuar sendo como atípico. E lá na frente, em 2030, a gente desenhou como vai ser a forma de definição do preço. O administrador, que não é a 20, portanto não é uma parte relacionada, ele vai ter que contratar 2 laudos de avaliação entre as 4 maiores avaliadoras do mercado, né, CBRE, Colliers, Cushman e Jones Lang. E o aluguel que vai ser setado vai ser a média dessas 2 avaliações. Certo. Se tiver uma diferença de 10% entre as 2 avaliações, pega-se um terceiro e tira a média dos 3. Então, sem qualquer interferência da 20 como gestora nessa negociação. Então vai ser determinado um preço e a 20 como locatária vai decidir quero ou não quero. Não tem negociação de preço. Com isso, a gente acha que a gente reduziu muito, se não eliminou o potencial conflito de interesse. Então, esse perfil deste aluguel já está no fluxo de caixa do fundo. Então, é um aluguel que até 2025 tem esse valor, mas é atípico, ele não tem risco de ser renegociado para baixo, e já está definido qual é o aluguel de 2025 até 2030. Em 2030 é que vai ser a mercado, mas isso vale para qualquer contrato nosso, né? O mercado que sempre vai regular as renovações. Eu sempre falo que conflito de interesse, não existe vida sem conflito de interesse. Tá certo? Se a gente pensar em relações familiares, então sai da frente o tanto de conflito de interesse. Então não dá para ter negócio sem conflito. O problema não é existir conflito. O problema é como as partes lidam com os conflitos de interesse. Se é de uma maneira transparente, com regras estabelecidas, aí fica claro para que cada um saiba como encarar esse conflito. Exatamente. Eu, investidor, eu topo essas regras que foram determinadas, ou eu não topo, aí eu não invisto. É isso aí. E eu acho que complementando essa questão essa curva que está dada, então essa mudança para o patamar que seria o valor de mercado agora, a gente fez todo o estudo de viabilidade considerando isso, e acho que vale ressaltar que a gente tem uma complementariedade no portfólio muito grande. O outro ativo que a gente tem, que é o BMA Corporate, ele é o caso inverso do BM336. Ele foi um prédio que ficou pronto. Exato. Aqui, ó, tá na tela o ativo que ela tá falando, o BMA Exatamente. Corporate. Feinha a região, né? Que não foto feia, né? Pois a gente tirou a foto de... São as costas do prédio. Pra gente poder mostrar o Cristo. Acho que no ele próximo slide... De frente ele é mais bonito, que é aquela foto lá da direita embaixo. Que é um ativo de extrema qualidade, acho que o único LEED Gold da Zona Sul do Rio, é um prédio que é espetacular em todas as especificações.
E esse é um prédio que ele foi locado no momento inverso, né? Ele tem o caso exatamente oposto ao BM336. Então, ele começou a ser locado no auge da crise e a gente teve que largar com um valor muito abaixo do que é o valor de mercado aqui. Então, ele tem um crescimento já contratado, porque ao longo dos anos os 2 contratos que tem lá vão reajustando. E a gente na verdade, teve que dar descontos nos primeiros anos. Então, você já tem uma escadinha de crescimento de aluguel já contratada. Certo. Então, essas coisas se compensam e no NET a gente consegue manter uma estabilidade. Então, não tem, se você olhar lá no nosso estudo de viabilidade, se você olhar 10 anos a projeção do fluxo, não tem uma queda no momento que o contrato da 20 acaba, porque você tem um crescimento principalmente do BMA, que é muito complementar a essa curva que a gente tinha. Então, a gente tem aqui os 2 casos, por isso que e com a segurança de que do outro lado, que o contrato que está em tese acima de mercado está num contrato atípico. E aqui a gente tem um potencial muito grande, porque fora o aluguel já contratado, só como referência aqui, na média, né, que a gente tem mais de um ocupante, é um aluguel de R$ 63,00 o metro quadrado que a gente está praticando hoje. Se você olhar, acho que o maior competidor próximo como referência, né, como você falou, assim, como é que vocês usam a referência? Aqui a gente tem uma referência muito próxima, que é o Lagoa Corporate, muito próximo mesmo. Está no fundo do Quineia. Está no fundo do Quineia. Que está hoje, se você entrar em qualquer, né, nos provedores de informação, o preço pedido de aluguel é de 150. Então, a gente tem aí um catch-up para fazer para o preço de mercado que compensa o outro efeito. Por isso que é bom a diversificação, né? Exatamente. Esse negócio apitou, mas a gente finge que não apitou. Eu queria mostrar os ativos e depois a gente ainda tem para comentar a questão da WeWork. Vocês podem escolher o que a gente faz primeiro, porque não é uma preocupação minha, mas eu sei que muita gente entra em contato e pergunta, mas a WeWork, ela pode quebrar e tal. Vamos falar disso e depois falar dos ativos? Vamos. Quando a gente lançou o fundo, a gente tinha a opção de comprar quando aconteceu Estava para acontecer epicentro, o epicentro da crise do WeWork. Então a gente se aprofundou muito nessa discussão. Só para ilustrar bem por que a gente está falando isso. O WeWork representa 19% da receita de locação, Exato. É isso? Sim, Certo. Sendo que em um dos prédios que representa 2/3 desses 19%, eles sublocaram 100% para uma outra empresa. Ok. Então, de certa forma, a gente já tem um colchão. Se acontecer algum problema, o prédio já está locado. E para uma empresa provavelmente vai querer continuar lá, independente do intermediário. Exatamente. E provavelmente está pagando mais caro para o WeWork do que, eventualmente, o WeWork está pagando para a gente. Certo. Então, é uma primeira, vamos dizer, grau de segurança. Então, assim, primeiro a gente se aprofundou muito sobre o próprio caso do WeWork, acompanhou de perto o desenrolar. O desenrolar aconteceu ainda durante o IPO do fundo e antes da gente fechar as aquisições. A gente achou que foi um desenrolar muito positivo, porque a empresa teve uma injeção de capital de $8 bilhões. Total 9 em capital. Ela afastou o novo controlador, afastou o fundador, que eu acho que era o principal foco de e de ineficiência, né? Porque o que aconteceu se olhar o business da WeWork de coworking, é um business excelente. Só que a empresa começou a comprar outras empresas, investir em outras de escola e outras startups e tal. Antes de ter virado uma Facebook para poder fazer isso, né? Então começou cedo demais a fazer essa expansão para outros segmentos, essa diversificação antes de consolidar o seu negócio. Então o que foi o resultado dessa nova configuração da WeWork? Foco no negócio principal, tanto que já começaram a vender essas empresas, anunciaram aí esse mês a venda de 2 negócios que eles tinham participação, que não eram core business. Obviamente demitiram gente, acho que tinha ineficiência do tipo de não ter preocupação com o custo. A gente sentiu isso até na nossa interação com o time daqui, né? É uma equipe muito mais enxuta, mais eficiente, e as coisas até funcionam melhor, né? Porque tinha tanta gente que às vezes você queria falar com a pessoa, não, é comigo, mas é outra pessoa que vai te atender. Então a gente sentiu nitidamente essa melhora.
Então a gente viu que ia para caminhar num sentido positivo, do ponto de vista financeiro. Você recebeu uma injeção de equity de 10 bilhões, de quase 10 bilhões de dólares. É suficiente para dar uma tranquilidade. Bastante. E o principal ponto foi aquele que a gente falou no começo aqui, né? A WeWork hoje, inegavelmente, é a melhor operadora de coworking do mundo. Ela tem um diferencial de qualidade de serviço que é muito notável quando comparado com qualquer outra operadora. Então, ter uma WeWork operando um ativo nosso, e eles têm um padrão de acabamento da obra interna deles que é também muito superior. E nem isso a gente correria o risco de crédito, porque já fazia parte do pacote com o vendedor eles bancarem esse allowance para o WeWork. Então, nem essa exposição a gente tinha. Então, eles vão, os dois prédios estão em ritmo acelerado de obra e vão entregar um prédio com um padrão excelente. E vão operar. Cada mês que a WeWork operar esses ativos, eles estão gerando valor para o ativo, na nossa opinião. Então, a gente achou que era uma aposta e hoje gerando mais valor do que qualquer outro operador de coworking, porque eles operam melhor. Então, cada mês que a WeWork ficar operando os ativos, a gente acha que é positivo para nós. E como eu já falei, quando veio o pessoal do Rio Bravo Renda Varejo aqui, você comprou o ativo, você não comprou o inquilino. Sem dúvida, tá certo? Sem dúvida. Com certeza a análise do ativo foi a principal e a do inquilino foi uma complementar. Exatamente. Um prédio na Oscar Freire com um aluguel de R$120 o metro quadrado, eu vou ter mercado. Né? Tanto é que a empresa que sublocou a área quer mais área na região, e a gente não tem, infelizmente, para atender. Então, a demanda existe, isso é que importa para nós. Né? Vamos falar desses ativos para a gente poder terminar antes que a produção aqui me expulse do estúdio, né? A cara dela. Rapidamente, vai. Vamos lá, esse aí é o BM336, que é um projeto do Richard Meier, que é um arquiteto super renomado, foi o primeiro projeto dele na América Latina. Não vão ter muitos outros, eu acho. É realmente um ativo muito diferenciado. A gente tem aí um jardim vertical, dá para ver ele na foto no alto ali à direita, um jardim vertical de 25 metros. Para vocês terem uma ideia, essa foto aí do lado é a escada de segurança, a saída de incêndio. Então, é realmente um prédio com uma qualidade muito diferenciada. No coração do Leblon, a região mais valorizada do Rio de Janeiro, a 50 metros da estação de metrô. Então, assim, LEED Silver. Então, do ponto de vista dos 6 pilares lá, deu checklist em todos. BMA Corporate, já falamos dele, falamos, né? Está hoje locado 70% mais ou menos para o BMA Advogados, e tem também aí uma operação da Casa de Saúde de São José super bacana. Tem uma das maiores lajes aí, a gente tem algumas lajes de 2.000 metros quadrados, o que é uma raridade na Zona Sul, então acho que é um ativo muito diferenciado mesmo. E o único LEED Gold da Zona Sul. Gold. Oscar Freire, que falamos bastante, aí que o inquilino é o WeWork, né? A gente Oscar Freire com Augusta. Então o endereço fala por si. Baita endereço. Exato. Olha lá, da Serra Corá, né? O Vita Corá. Esse Vita Corá, que é um projeto super bacana. Aqui a gente comprou o equivalente de 66% do prédio, porque o restante estava já vendido. Ele tem algumas características aqui. Primeiro que 100% da área que a gente está comprando é de pé direito duplo. Então, a gente pode até, eventualmente, num cenário, a WeWork não vai fazer o mezanino, mas você tem um potencial de aumentar a área em até 50% se você precisar ou quiser, sem contar que arquitetonicamente o projeto é super legal, porque ele é super claro, é vidro, chão a teto, com pé direito duplo. Então e atrás tem uma vista muito bacana, porque você está no alto, né? Não vem com esse papo, né? O cara é do Rio de Janeiro, tem essa vista aqui e vai falar que na Serra Corá tem uma vista bacana. E aí isso não dá. Mas... competir com aquela do Cristo é difícil, mas assim, falaram que a gente tinha que ter exposição a São Paulo também, aqui, então vista bacana é ver a ponte estaiada, sabe? Pô, não é bem assim, né? E aqui, por último, o BBS, que a gente tem aqui a DHL, a Coworking, que é um outro operador, que nesse caso também subloca, né, para uma empresa só. E a Almap também é inquilina.
Acho que todos os prédios aqui estão, com exceção de meia laje no BMA Corporate, estão todos 100% ocupados. Então, hoje, nossa ocupação média do portfólio é acima de 99%. Acho que está tudo muito coeso dentro. Acho que a gente apresentou aqueles 6 pilares. Acho que quando você olha os ativos, eles... São condizentes, né? São condizentes com a estratégia. A gente alocou aí, basicamente, todos os recursos da oferta base, mas a gente ainda está em caixa com o recurso do lote adicional, já avançados aí com alguns MOUs, como a gente sempre põe lá no nosso relatório mensal, para todo mundo ir acompanhando o que a gente está fazendo. Então, acho que estamos seguindo bem para finalizar a alocação desse portfólio. Muito bom. Ver que faltou tempo para o papo é sinal inequívoco de que tem que voltar para falar mais do fundo e provavelmente a próxima vez já vai ter mais aquisições para apresentar. Né? Certamente, se não tiver, não briga comigo. Bom, parabéns pela estreia, mas você tem que voltar, tá vai bom? Ser um prazer. O Leandro já é de casa, ele vem, gosta de falar, mesmo, adora falar de mercado, ele vem e fala tudo. Mano. É isso aí. Obrigado, hein? Obrigada. Valeu, sucesso para vocês, bom trabalho. Para você, chega de trabalho sexta-feira, né, cara? Vai tomar bom final de semana e na próxima sexta a gente se encontra novamente. Grande abraço!